Você acabou de apertar o play e nos próximos minutos vai entender um pouco mais sobre um esporte brasileiro que é uma manifestação cultural afro-brasileira, que envolve dança, arte marcial, música, jogo e religiosidade. Expressão de arte nascida na época da escravidão, como uma forma de resistência à opressão dos escravocratas e preservação das suas identidades culturais. Bem-vindos ao episódio sobre capoeira. A roda, os instrumentos musicais, o canto e os movimentos corporais compõem a performance em capoeira. Por meio das contribuições de mestres da capoeira, como Bimba e Pastinha, a prática é dividida em duas principais categorias, Angola e regional. Enquanto a primeira, mais tradicional, busca resgatar a herança africana, a segunda recebe influências de artes marciais e ocupa os espaços das academias. Os primeiros registros da capoeira no Brasil foram no século XVIII. Pesquisadores associam isso ao mesmo período em que os quilombos foram formados. O termo capoeira significa o mato que nasce depois do desmatamento. O nome está relacionado à forma como se dava práticas em seu início, realizada nas regiões do mato. O surgimento da expressão ocorreu na zona rural e somente depois ela chegou aos espaços urbanos. Por ser um movimento de resistência, é claro que a prática não era bem vista pelos senhores. Por isso, era feita no mato para que os escravocratas não descobrissem e eles pudessem manter suas crenças e identidades vivas, sem que fossem descobertos. As cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Recife foram os principais centros urbanos que se tornaram palco da difusão da capoeira. Após a proclamação da República, o Código Penal de 1980 categorizou a capoeira como prática proibida. Houve também o fenômeno da formação das maltas de capoeira. Nesse período eram formados grupos que usavam a capoeira para promover desordem como diferentes objetivos, incluindo ações políticas. Além das maltas, houve uma perseguição racista contra a capoeira, que se uniu ao processo de repressão contra outras manifestações, como o candomblé e o samba. No século XIX, a capoeira passou a ser praticada por outros grupos, como escravizados libertos, militares, portugueses, imigrantes europeus e membros da elite social. A capoeira passou a ser como uma modalidade de luta no Brasil somente após ser impulsionada pelas obras O Guia da Capoeira ou Ginástica Brasileira, de 1907, e Ginástica Nacional, Capoeiragem, metodizada e regrada, em 1928, permanecendo proibida por muito tempo. A legalização só aconteceu em 1930. Nesse contexto de descriminalização da capoeira, Manoel dos Reis Machado, mestre Bimba, surgiu como figura histórica da capoeira baiana. Ele foi responsável por realizar mudanças na forma como se praticava a capoeira. Bimba incorporou técnicas e movimentos de outras modalidades de luta. Entre suas contribuições está a criação do ritual da formatura, a aproximação da capoeira com a linguagem acadêmica, bem como a sistematização do ensino da capoeira. A prática deixou de ser majoritariamente realizada na rua e passou a ocupar as academias. Um dos momentos-chave da legalização da capoeira no Brasil foi a autorização que Bimba teve, em 1937, para ensinar capoeira no Centro Regional de Cultura Física e Capoeira da Bahia. É com o trabalho do professor que a capoeira foi dividida em duas modalidades principais, a regional, criada por Bimba, e a angolana, tipo mais tradicional. Além de Bimba, entre grandes nomes baianos da capoeira estão Pastinha,
traíra, cobrinha, verde, onça preta, pivô, Nagé, Samuel Preto e Daniel Noronha. Como vocês ouviram, temos 2 tipos de capoeira. Então começamos pela capoeira Angola. Capoeira Angola é uma modalidade de prática que visa salvar a herança africana. Categorizou-se pelas obras de mestres baianos como Pastinha. Embora expressada como a capoeira era praticada antes, foi reconhecida como tipo específico quando o mestre Bimba criou o tipo regional. Assim, enquanto um trabalha para preservar os elementos tradicionais da identidade africana, o outro está ligado à sistematização do ensino da capoeira e sua relação com as artes marciais. A forma de jogar esse tipo de capoeira é mais lenta e feita próxima ao chão. A música nesse tipo é caracterizada por toques lentos e originários da prática da capoeira. A capoeira regional, a segunda forma como é feita, foi criada por mestre Bimba na Bahia. Esse método começou a ser desenvolvido em 1918. Graças à capoeira regional, a prática física da capoeira passou a ocupar outras áreas, como a ginástica, e a ter novas percepções sociais para além da marginalização. Os movimentos desse tipo são mais acrobáticos, realizados a pé e com definição de regras precisas. Ou seja, com o desenvolvimento desse estilo, o processo de esportificação de capoeira começou a se consolidar. Alguns dos fundamentos da capoeira são disciplina e respeito à tradição, ritmo de berimbau e preservação da calma e da vigilância durante a prática. Os instrumentos principais da música de capoeira são berimbau, cachixi, agogô, atabaque, pandeiro, ganzá e reco-reco. Eu vou iniciar o nosso momento abrindo o coração, batendo numa tecla que eu acho que alguns de nós conseguem ver e outros nem tanto. E tem aqueles que veem como um problema ou não, mas enfim. A questão é que nós brasileiros não conseguimos enxergar a arte brasileira como nós enxergamos as artes de outros países. E é injusto, de certa forma, não apreciar o talento que é produzido dentro desse país que é tão rico quando a gente fala em questão de arte, de cultura. Por mais que seja um país que tenha uma deficiência na questão de propagar essa arte, essa cultura, nós somos sim ricos e produzimos bons frutos da arte, da cultura, do esporte. E eu acho que a capoeira é mais um exemplo disso. Primeiro porque hoje alguns já consideram como esporte, outros já consideram como arte, outros já conseguem ver a mescla que a capoeira pode ser nesses dois ambientes. Mas ninguém fala sobre como isso é diferente e como é praticado, né? Então, até hoje, existe um certo preconceito acerca da capoeira pelas origens africanas, e aí a gente já volta um pouco para a questão dos problemas de preconceito mesmo que seres humanos têm. E eu acho que a capoeira deveria ser vista, deveria ser mais falada. Eu acho que é essa a questão. A gente não fala muito e não vê. É uma prática bonita porque não envolve apenas a questão da luta, apesar dela ser, sim, hoje um dos principais, talvez, motivos, e aí é um achismo meu, não é uma pesquisa realizada, não é nada envolvendo, é mais a questão do achismo, que fala sobre isso da arte e do todo, né? Isso aqui é a verdade. Então, eu acho que a gente deveria ver mais sobre a luta e entender as raízes. A gente trouxe esse tema, esse episódio, justamente para que dessemos entender de onde surgiu. Se você não curte por questão religiosa, por questão, né, pessoal, são, enfim, critérios seus e a gente entende e respeita isso. Mas eu acho que é importante sempre sinalizar que é algo que nasceu aqui, nasceu de algo ruim, porque, enfim, a escravidão e, né, tudo, a história está aí para provar que não foi uma época bonita.
ter, vai ser sempre marcada por isso. Mas de lá nasceu essa forma de manter a identidade, que é algo que até hoje nós, como seres humanos, buscamos. E foi algo para manter viva as suas raízes. Então, a capoeira, como arte, é muito bonita. Como esporte, é um esporte muito legal de se praticar. Eu acho que não teve um lugar em que eu passei que eu vi uma roda de capoeira que eu não quis parar, pelo menos por 2 minutos, para apreciar. A música, a forma como é feita e o respeito que você visivelmente vê para as pessoas que praticam. Então, eu acho que é muito bacana por isso. E eu acho que a gente devia falar mais, então, divulgar mais. Se você faz capoeira, tem total abertura para falar aqui o que você pensa a respeito disso. Gente, é brasileira, né? Com as suas raízes africanas. É sempre bom enfatizar isso. Mas, assim, vamos falar mais sobre. Eu não faço, nunca fiz, não. Mas é porque eu mesma não tenho muita aptidão para esporte, essa que é a verdade. Mas eu adoro ver e eu acho que a gente devia lembrar mais disso. Bom, eu acredito que uma das coisas mais interessantes que a gente faz aqui na F5 é a gente traz temas que saem da nossa zona de conforto, né? Para quem acompanha a gente aqui na F5 há algum tempo, já sabe que eu e a Mica, a gente gosta muito de falar de livro, de filme, especialmente quando é romance. Mas a gente também gosta de trazer esses temas que tiram a gente dessa zona de falar só sobre coisas, assim, que deixam a gente confortável. Confortável no sentido de, assim, eu sei sobre isso e é isso, né? Eu sou detentora desse conhecimento. Quando na verdade não é. Mesmo o romance, a gente não é detentora de todos os conhecimentos. Mas quando a Mica trouxe essa sugestão de capoeira, eu achei bem interessante, porque, primeiro, é algo que foge totalmente da minha zona, assim, de conhecimento, porque nunca pratiquei, nunca foi um esporte, assim, que me chamou a atenção, mas eu concordo plenamente com a Mika, eu acho que a gente não dá o devido valor para as coisas que acontecem no nosso país. Eu passei a me dedicar mais, assim, a ter mais interesse, né, em esportes depois de adulta, né? Sou uma mulher adulta, então eu passei a me dedicar, mas aí a gente vê o esporte com outros olhos. Acho que a gente começa a ver mais né, por uma questão de saúde, enfim. Quando a gente é novo, eu acho que a gente tem uma percepção diferente das coisas. Eu digo isso porque as pessoas que eu tive contato que fizeram capoeira eram muito novas. Então eu acho que isso fez uma grande diferença para elas. Digo diferença em relação assim, eles eram muito disciplinados, eram pessoas muito respeitosas e que levavam o esporte muito a sério. Então isso para mim é uma coisa assim fascinante, sabe? Quando você não pratica um esporte só por praticar. Você tem uma disciplina, você tem um respeito pelos seus superiores, né? Os seus mestres ali dentro que te treinam, que te ensinam e pelas pessoas que estão ao seu redor. E isso é uma coisa que eu acho bem legal na capoeira. Mas eu preciso dizer assim que eu tenho zero conhecimento, não sei nada sobre os movimentos assim, tipo, se me falar, ai, vai lá e faz, não sei. Mas eu gosto quando a gente traz esses temas assim que fazem a gente sair da nossa bolha, né? Acho que às vezes a gente vive tão no automático na nossa vida que a gente acaba não dando o devido valor, assim, a gente não valoriza as coisas que estão à nossa volta, né? Mas enfim, é isso. Acho que é um tema que vale a pena a gente continuar pesquisando. E aí, se você tiver interesse, procurar, né, dar uma pesquisada, ai, quero praticar.
capoeira, e daí você ir num lugar, né, que faça, que dê aulas, enfim. É bem legal. Eu acho legal quando a gente consegue ir além do que a gente conhece. A gente realmente se abre para outros temas, a gente se abre para outras possibilidades. Pessoal, como vocês sabem, todo episódio a gente está acostumado a fazer uma indicação aqui. E como a Audrey falou, para quem já sabe, para quem já acompanha, sabe que a gente costuma falar muito sobre livros, romances. Eu vou trazer um livro hoje, mas não é de romance. Foi um presente que eu ganhei de uma amiga muito, muito querida. Foi um presente, assim, inesperado e muito bom. Eu não sabia que eu precisava ler esse livro, até ter lido esse livro. Ele se chama Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, de Jari de Arri. Então, como o próprio título já diz, ele vai falar sobre a importância das mulheres negras na história do nosso país. É um livro curto, porque cordéis não são textos longos, para quem de repente não lembra aí o que é um cordel. É um livro muito rápido no sentido de se ver e muito importante, porque contém nomes que nós geralmente não aprendemos ou não falamos a respeito. Quando ele vai falar da época da escravidão, das mulheres que foram trazidas da África para o Brasil como escravas, ele é pesado no sentido de ele vai falar sobre a violência, né, um terço do que foi a violência na escravidão. Então, de repente, se você é menor de idade, na verdade, eu ia falar assim, se você é menor de idade, talvez não seja bom ler, mas eu acho que é importante todo mundo ler. Isso aqui é história, e a história, como eu sempre costumo pensar e falar, ela tá aí para mostrar pra gente onde a gente errou e como a gente pode fazer para acertar. Infelizmente, nem todo mundo pratica, sim, mas aí é uma militância com outro tipo. A questão é, leiam esse livro, e se você indica, vai para o nosso perfil do Instagram também. Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Para apoiar livros nacionais. 2, porque ele fala sobre a história do nosso país. E aí, é o que eu acabei de citar. E 3, porque é uma leitura muito fácil. Então, aqui, esse livro contém conhecimento, história e, o mais importante, você vai praticar a leitura, que nós aqui da sempre batemos na tecla. E para encerrar o Você Indica, eu queria até deixar uma parte do livro, e eu acho que com essa parte eu consigo te convencer a colocar esse livro na sua lista de leitores. E é assim. Na história do Brasil, as mulheres negras são baluarte e segurança, com grandeza e emoção, lutadoras dessa terra e heroínas da nação. Que a partir deste momento nossa história vai gravada, tendo reconhecimento pela batalha travada, pois só assim que teremos nossa alma bem lavada. Eu acho que esse livro ele fala muito sobre a importância dos homens que lutaram na escravidão e é totalmente válido, mas ele vai falar sobre a importância das mulheres também. Então é isso. Se tiverem oportunidade, não deixem de ler e não deixem de dar um retorno do que vocês acharam e comentar aqui quais foram suas impressões da leitura. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Aperta F5. Não deixe de comentar sobre o tema, se você conhecia a história da capoeira, se você pratica ou conhece alguém que pratica, se tem indicações de lugares onde a luta é praticada. Às vezes eu e a Audrey acabamos trazendo algumas informações de lugares, de coisas que acontecem no estado de São Paulo, porque nós somos aqui de São Paulo, capital região. Então, se você
Conhece algum lugar, deixa lá o estado que é, a cidade, onde é, o nome do lugar, o perfil, enfim. Deixa aí a indicação, como eu disse, para a gente poder falar sobre isso. Fica à vontade para comentar sobre o tema nas nossas redes sociais ou na plataforma que você está ouvindo esse podcast. Não esquece de compartilhar com a sua família e com seus amigos. Colocando o mesmo nome nas principais plataformas de áudio, você fica por dentro dos episódios que nós lançamos aqui e dos que ainda iremos lançar. Eu sou a Audrey. E eu sou a Micaele. E você já sabe, né? Para se manter atualizado, aperta o F5. Um beijo e até o próximo episódio.